história que veremos a seguir se passou nos Estados Unidos da América, mais precisamente no estado do Alabama, numa época em que a segregação racial estava enraizada na população branca, principalmente no hemisfério sul do país, onde as pessoas eram mais resistentes e intoleráveis com a mistura das raças. Nessa época, a população negra sofria preponderantemente com a discriminação racial. O livro narra a difícil missão atribuída ao advogado Actus, vivida e abordada na percepção de seus filhos Arthur e Scott, crianças curiosas, inocentes, que percebem todo o contraste social e o preconceito que predominava na região. A missão atribuída a Actus foi defender Tom Robinson, um jovem negro acusado de estuprar e violentar uma jovem branca, filha de um popular fazendeiro da região. O clamor público e o preconceito enraizado pediam a condenação sumária do acusado, chegando ao ponto da justiça enfrentar dificuldades em conseguir advogados dispostos em defender o pobre jovem. Foi então que o juiz Taylor convidou Actus para atuar em defesa de Tom Robinson. Actus, por sua vez, estava com um escritório muito atarefado, sem contar que, por ser pai solteiro, teria que sacrificar o pouco tempo que tinha disponível com seus filhos. Mesmo assim, aceitou a difícil missão. Ante a aceitação de Actus para advogar na causa, o pai da vítima fica inconformado. Seu adora negros. Seu adora negro. Adora negro. Instalada a sessão para indiciamento de Tom Robinson, Scott e Arthur espiavam o ato, já que, além de espertas, as crianças eram muito curiosas. Actus ensinava aos filhos o que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta, que racismo é errado, que ninguém merece ser preso ou morto apenas por ser negro, abordando nas crianças uma ideia totalmente diferente do senso comum da época. Tom Robinson era esposo dedicado e pai de família, sendo assim, sua esposa sofria constantemente com a prisão do acusado, que ela acreditava fielmente ser inocente. Na noite que aconteceu o júri, o acusado foi recambiado ao fórum da cidade para aguardar o início da sessão de julgamento que decidiria de vez o seu futuro. O crime atribuído a Tom Robinson era passível de pena de morte. Mesmo assim, uma parte da população branca, dominada pelos anseios racista, discriminatório e intolerante, decidiram comparecer no fórum em plena madrugada para fazerem justiça com as próprias mãos. Sabendo que dessa possibilidade, Actus decide permanecer na frente do prédio, lendo a Constituição com um único propósito: garantir que o jovem negro tenha um julgamento justo e a garantia que os princípios da ampla defesa e o contraditório sejam respeitados. A curiosidade das crianças, que o levaram até o local, somada à bravura do nobre advogado, fez com que os fazendeiros desistissem da ação. Iniciada a sessão do júri, foram ouvidas as testemunhas arroladas no processo, iniciando-se pelo xerife. Logo em seguida foram ouvidos o pai da vítima e a vítima, sendo o acusado interrogado por último. Após a instrução do julgamento, foram delineados vários pontos controversos nos depoimentos das partes, especialmente a dúvida levantada quanto ao autor das agressões disparadas contra a vítima Miela, já que ficou provado que o agressor utilizou o braço esquerdo para agredir a moça, e por sua vez o réu Tom Robinson dispunha apenas dos movimentos do braço direito. Mesmo diante das evidências de que Tom Robinson não praticou crime algum, os jurados acabaram por condenar o acusado pelo crime de estupro e violência contra a vítima, levando o réu ao profundo desespero. Inconformado com o veredicto, Actus imediatamente manifesta o desejo em recorrer da sentença condenatória. Tom Robinson, desacreditado da justiça,
tenta desesperadamente fugir da prisão e, no momento da fuga, é morto a tiros pelas guardas que realizavam sua escolta. O livro é contado por uma criança, mas uma criança observadora, crítica, que não é preconceituosa nem racista e que acredita sim que o sol nasce para todos.